Neste domingo tem choque rei. Palmeiras e São Paulo, o líder vai desfalcado enfrentar o tricolor, que precisa da recuperação. É o nosso assunto, a gente começa com o Palmeiras, já a gente fala do São Paulo também. Fã de Esportes, o Palmeiras deve ter o uruguaio Merentiel como titular no clássico do final de semana contra o São Paulo, choque rei domingo no Allianz Parque. O uruguaio é o favorito para substituir o artilheiro do time na temporada, Rony, que está suspenso. Merentiel tem 7 jogos pelo Palmeiras, marcou 2 gols, mas a única vez que foi titular foi na estreia contra o América há 3 meses. Para chegar a mais uma vitória, o Palmeiras confia no excelente desempenho em casa nesta temporada no Brasileirão e também no retrospecto diante dos rivais. No Brasileirão, o Palmeiras tem 15 jogos no Allianz Parque, com 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Diante dos rivais, o Palmeiras tem o maior número de vitórias na história do clube durante uma temporada. São 12 clássicos esse ano, com 10 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas exatamente para o São Paulo. Boa, Menda, boa, Vinícius. É isso, São Paulo tem 30 jogos, um a menos que a maioria das equipes do Campeonato Brasileiro. Em tese, dá para encostar ali nos 43 pontos, né? E aí dá para sonhar ali com a classificação para a Libertadores. O que deve ser a meta agora, e isso torna o jogo ainda mais importante. E para virar a chavinha também, né? Da derrota na final da Sul-Americana. Agora, falando do Palmeiras, eu queria a sua opinião. O Hendrick não poderia sair jogando no lugar do Merentiel? Você não pensaria nisso se você fosse o Abel Ferreira, Elton? E só complementando você, Edu, o jogo a menos do São Paulo é contra o Coritiba, né? Que é um time que está aí brigando contra o rebaixamento. O próprio Hendrick entrou no lugar do Rony quando estreou como profissional, na reta final da partida passada, né? Então é um jogador que pode sim fazer essa função do Rony, mas a gente não sabe até que ponto o Abel confia nele 90 minutos. Claro que em algum momento ele vai ter que estrear como titular, em algum momento ele vai ter que jogar mais do que 25 minutos, como ele jogou na sua estreia. Mas olhando os seus concorrentes à posição e a própria posição onde o Abel colocou o Hendrick em campo, ele seria o melhor de todos que o Abel tem à disposição, mesmo tendo apenas 16 anos. Eu vi, inclusive, no ESPN FC o Djaminha falando isso, né? Fora de campo ele tem 16 anos. Dentro de campo ele já é um jogador profissional, ele já estreou como jogador profissional, então ele tem a capacidade de enfrentar jogadores profissionais. Então acho que pelo talento dele ele seria sim a melhor opção. Acho que o Abel Ferreira pensa diferente. Acho até que pela questão das contratações, jogadores que chegaram antes, estão à frente na fila e que tiveram mais minutos em campo com essa formação, ele pode escolher, nesse caso, o Merentiel. Mas a gente não tem dúvida, né, Edu? O Hendrick seria a melhor opção para esse ataque do Palmeiras, mesmo sendo um clássico pesado contra o São Paulo. Mas o estilo Abel realmente é de ir devagar com o garoto, né? Números envolvendo São Paulo e Palmeiras: 33 jogos. Palmeiras como mandante, São Paulo como visitante. Então o Palmeiras tem 83, quase 84% de aproveitamento. Olha a diferença para o São Paulo visitante, 42%. São Paulo perdeu muito, né? Também como visitante. Só fez 47 gols, enquanto o Palmeiras mandante fez 74. Números que se olham no espelho. 19 gols sofreu o Palmeiras, o São Paulo 46. Olhando assim, o Palmeiras é amplamente favorito. Mas não é só isso, né, Elton? É o que a gente vê do Palmeiras. E a questão é, será que o São Paulo está abalado ainda psicologicamente por causa da Sul-Americana? Parece, né? O Palmeiras conseguiu uma recuperação rápida na eliminação da Libertadores.
sendo eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, ainda tinha a Libertadores e o Brasileiro já estava liderando o campeonato. Então o Palmeiras conseguiu ali ter pelo menos tranquilidade para seguir o seu caminho. O São Paulo não. O São Paulo, quando perde uma final de Sul-Americana, tem que olhar para o Campeonato Brasileiro como a única salvação da temporada. E olhando desfalques por desfalques, o São Paulo perde mais, porque não tem uma profundidade de elenco, né? Perdeu 2 jogadores do miolo da zaga e perde 2 jogadores, no caso o próprio Léo, né, que também pode jogar como lateral, talvez com o Reinaldo fazendo a linha de 4 isso se mantenha tranquilo, entre aspas, mas do lado direito perde o Rafinha e coloca o Igor Vinícius, que tem sido um jogador muito irregular. Então o São Paulo tem ainda, além da missão mais complicada de encostar de novo nos 8 primeiros colocados, ainda tem esse peso de não ter o seu time completo, o que foi um problema para Rogério Ceni na temporada inteira, né? Não ter uma profundidade de elenco para poder segurar 3 competições. Falando em Rogério Ceni, o treinador São Paulo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.